Bom dia a todos. Que a luz e a paz do Cristo, abençoe. Hoje, então, o 19º encontro, do estudo de reuniões mediúnicas. Estamos retornando hoje, então, ao livro Enigmas da Desobsessão. E só para que a gente, faça... hoje o estudo é do capítulo 2. E no capítulo 2, nós vamos estar falando sobre as reuniões mediúnicas. Então, só fazendo uma recapitulação, na introdução do livro nos traz, a questão do pensamento, O Heider, ele enfoca muito nessa questão, de nós direcionarmos e policiarmos as nossas condutas mentais. Aí, vai estar realmente, toda a base de controle, do espírito e também, dos trabalhos que nós se propomos a realizar dentro da mediunidade. A nosso policiamento dos pensamentos é exatamente, para que a gente, não, seja seduzido, ou conduzido, por mentes zombeteiras, por mentes criminosas, mas então que a gente possa conduzi-los, para mentes, de espíritos elevados, que vai nos estar passando através de intuições, trabalhos, então, realmente, que possa trazer, conforto, de paz e de harmonia a todos. No capítulo 1, relembrando então, o Heider ele já começa a enfocar já na questão das tipos de obsessões, que a obsessão tem a obsessão simples, a fascinação e a julgação, que é o que retrata inclusive por Allan Kardec, nos traz isso no Livro dos Médiuns. E sempre também traz algumas passagens no próprio Livro dos Espíritos, e no Evangelho também, sempre cita. E aí ele traz, a partir do momento, da fascinação, ele já começa a surgir, só a gente relembrando, porque a codificação foi no ano de 1856, da doutrina. Então, após isso, muitas coisas no mundo, ele é pleno, latente de progresso. E vem então, o tipo de obsessão complexa, que são aquelas obsessões que às vezes ocorre até a introdução de determinados aparelhos, por espíritos vândalos, por espíritos maus, no encarnado ou às vezes em espíritos desencarnados, que acabam, a serem conduzidos, teleguiados, por essas mentes criminosas. No capítulo 1 ainda, ele vem falar, sobre a equipe mediúnica, da preparação que a equipe mediúnica deve ter, como início dos trabalhos, a preparação do dia e, a coesão da equipe, a união da equipe, para que os trabalhos, fluam de uma forma harmoniosa, facilitando, inclusive, todo o processo junto à espiritualidade. Então, essa harmonia do grupo possibilita, um resultado de trabalho com mais precisão, com mais resultado positivo. No capítulo 2, ele vem nos trazer, então, agora, sobre as reuniões mediúnicas. E um dos pontos, que chama-nos atenção, eu coloquei esse ponto aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está no livro de João, capítulo 8, versículo 32. É exatamente porque um dos pontos, que o Heider já coloca lá, estudar para compreender e se desenvolver. Alguns passam por um tratamento espiritual. Em que momento é esse? Nas reuniões, de tratamento ou desenvolvimento mediúnico. É muito inerente, aqueles médicos que estão iniciantes, que é o trabalho que a Dora está realizando nas quinta-feiras. E nós estamos vendo exatamente isso. Alguns estão passando, por um tratamento espiritual primeiro, uma preparação do corpo perispiritual, para estar, condizente, e sem, criar, até danos psíquicos, no medianeiro. E o estudar para compreender, e se desenvolver, exatamente, para compreender os fenômenos que ocorrem, as sensações. Porque muitos médiuns adentram a casa espírita, começam o desenvolvimento, e muitas vezes o que aprende é um médium mais experiente que vai passando.
mas aprende, ou seja, de uma forma superficial. Tá? É válido, né? De toda forma, ou seja, esse intercâmbio, essa troca de conhecimento, ou seja, ela tem, né, uma grande valia. Mas aprofundando, ou seja, passa a se compreender mais, né, aquelas sensações, porque cada médium é uma individualidade. Nem quer dizer que nem sempre, ou seja, vão sentir as mesmas sensações. Podem às vezes serem próximas, porque depende também, ou seja, muito daquele espírito, ou seja, que se aproxima. Então, o estudar exatamente, ou seja, para que tenha, né, uma compreensão plena dos efeitos, né, e dessa preparação que deve ser realizada. E como se proteger, né, ao longo, ou seja, de toda a sua jornada fora da casa espírita também. A reunião mediúnica é de acolhimento a espíritos sofredores. Atende-se espíritos de mais fácil esclarecimento. O Jaider compara, inclusive, essa questão dessa reunião, né, que está atendendo espíritos sofredores, né, a um ambulatório médico. Ou seja, são aqueles pequenos, né, tratamentos necessários, né, mas, ou seja, que a equipe, né, vamos falar assim, ela está em aprendizado. Pode ser, às vezes, uma equipe já mais experiente, ou seja, um atendimento é mais rápido também. Uma equipe experiente, mesmo atendendo esse tipo de espírito, dá uma fluidez maior, consegue atender um maior número de espíritos. Qual a grande importância disso? Grande parte, né, dos espíritos, né, desencarnados, né, estão nessa condição, muitas vezes, de espíritos, né, sofredores. Passaram por uma existência de carência financeira ou carência afetiva, né, ou seja, de várias ordens. E às vezes, quando desencarna, e aí o principal, né, fator da carência é a carência espiritual. Então chega, ou seja, do outro lado, é completamente, né, atordoado, né, não sabe o que ocorreu, e aí a necessidade, ou seja, de estar realizando, né, esse acolhimento. Muitas vezes não se pode ainda revelar, né, na realidade, a situação em que ele se encontra. Então tem que ir aos poucos mostrando para ele as sensações que ele está percebendo, né? A falta, por exemplo, de fome, de sede, né, é inerente, ou seja, já ao espírito desencarnado. Principalmente, ou seja, o espírito que desencarna de uma forma natural, ou seja, ele cumpriu todo aquele seu mandato, né, de existência corporal, né, sem forçar nada ao longo disso. Ou seja, não é aquele que desencarna por suicídio. O que desencarna por suicídio, ele continua muito latente com todas essas sensações, né, de fome, de sede, né, muito ligado principalmente às pessoas. Então, a diferença é essa. E aí ele tem essas sensações e principalmente a do momento, ou seja, em que ocorreu, né, o grande delito. O que ocorre, inclusive, nesse rompimento do cordão fluídico, né, ele fica como em frangalhos. E a ligação mesmo, ele sendo rompido, ele emite sinais, esse cordão fluídico, né, com os restos mortais. Por isso que muitos desses espíritos suicidas, eles se veem totalmente, às vezes, atraídos na hora que ele está por si, ele está muito próximo da cova onde ele foi sepultado. Porque há essa ligação magnética sempre atraindo a ele, né, para o sepulcro. E aí, na hora que ele vê a condição que se encontra o corpo dele, ele tem todas as sensações. Então, ele percebe, né, as vísceras sendo destruídas, entrando em decomposição, as larvas. Então, ele passa, ou seja, por todo esse tipo de perturbação. Essa é a grande diferença. Os tipos de espíritos, então, que vai, ou seja, tá chegando, ou seja, na reunião mediúnica. E como nós vamos estar abordando esses espíritos. Então, são espíritos ignorantes da sua condição. Ou seja, eles estão completamente alheios, ou seja, que se desvincularam do corpo físico. Grande parte da humanidade ainda, ou seja, mesmo tendo uma crença talvez muito fraca que, né, a morte é do corpo, né, prevalece a alma, prevalece o espírito, né, não estão preparados para esse desenlace.
Na hora que chega do outro lado, porque se vê ainda, né, com uma vestimenta, normalmente ou aquela última que estava, né, usando, então não conseguem explicar, ou seja, mas eu estou aqui, estou, né, vestido, eu sinto o meu corpo. Eu, às vezes, ainda se sente muito, né, atraído pela terra, então sente o próprio peso do corpo, não tem aquela leveza. O seu deslocar ainda, ou seja, é um deslocar pesado, necessita de caminhar. E aí, nessa condição, né, que eles estão, ou seja, nessa condição de alheios à situação que se encontra, muitos não se pode falar de imediato que eles, né, morreram. Morre o corpo, na realidade, né, que eles desencarnaram. Porque grande parte desses espíritos tem pavor, né, da morte. Alguns espíritas também. Muitos espíritas, né, estão estudando, se preparando, mas se talvez soubesse que queria desencarnar, né, amanhã, talvez já entraria em pânico hoje. Tem uma passagem, acho que todos viram, né, do próprio Chico, na época, ou seja, ele dentro do avião, aquela pane, né, ele entrou naquela onda, né, mas na realidade é porque aquela contaminou ele, né, aquela onda de desespero dentro do avião. Ou seja, aí ele ficou naquela situação também. Então, é um ponto, inclusive, de observação para a gente ver como a condição coletiva, né, a energia que emana, pode influenciar mesmo um espírito mais preparado. Daí que nós vamos perceber que sempre todas as missões que os espíritos superiores fazem, eles fazem em grupo, em equipe. Para ter uma coesão, para ter, ou seja, né, uma blindagem de energia que, né, possa, ou seja, todos, ou seja, estarem, né, dentro daquela linha de proteção. Vocês perceberam como a influência, talvez, de vários juntos, em desequilíbrio, né, vai afetar um que esteja, talvez, equilibrado. A não ser, salvo o contrário, quando é um espírito, ou seja, de uma ordem superior muito grande, né, foi o exemplo de Jesus. Que apesar de tudo aquilo, ou seja, né, ele se mantinha ainda, ou seja, muito firme dentro dos propósitos espirituais que ele veio cumprir. E olha que ele ainda teve, né, várias dificuldades, né, e as sensações, ou seja, terríveis, né, em que, inclusive, no livro Tormentos da Desobsessão, né, narra o Manuel Filomeno de Miranda que quando Jesus ele parava, né, para fazer prece, para fazer a oração, era para que aurisse, né, o corpo material dele de energia. Ele se encontrava, às vezes, assim, desvitalizado, sem forças para dar continuidade, às vezes, no trabalho dele. No próprio martírio, né, se a gente fizer uma análise, né, inclusive pelos estudos científicos, pelas dimensões que tem registrada, que era, né, do madeiro, né, do crucifixo, o peso e o tipo de madeira pesaram em torno de 70 quilos. Então, ou seja, transportar aquilo depois de passar, ou seja, mais de 24 horas sem água, sem alimento e sendo açoitado, precisava, né, de muita energia física para suportar um peso desse. Caminhando ainda descalço, numa rua pedregosa, irregular, né, haja energia, né? E quem nutria essa energia para ele, né? Então, ou seja, né, são os espíritos, né, superiores, né, os espíritos que estão, inclusive, né, junto a ele. Ele próprio, muitas vezes, né, gerava essa própria energia nele para, né, se autossustentar. Na recepção, no acolhimento a esses tipos de espíritos, né, então a gente deve ouvi-los, dar muita atenção, porque muitas vezes, né, o próprio, né, desabafo deles, e às vezes eles vão percebendo a condição que se encontra. Às vezes nem é necessário que a gente, ou seja, né, faça essa orientação. Ao próprio explanar dele, ele vai perceber as sensações em que ele se encontra, né, a condição que se encontra, e ele vai narrando e começa a perceber, ou seja, de uma forma mais clara, né, o que se sucedeu. E aí o que pode fazer nesse acolhimento é conduzi-los, né, ao último momento, ou seja, né, de desencarne dele. Para que ele recorde, então, o acontecimento. De uma forma, seja bem suave, se o espírito, muitas vezes, né, ele está, seja atordoado, triste, tudo, né, tentar levar ele, né, perguntar se ele tinha alguma ligação, algum credo religioso.
se ele, né, der abertura que sim, então conduzi-lo, né, ao credo religioso que ele se encontrava, ele relembrar a última vez que ele esteve, porque isso muda o campo mental dele. Essa técnica exatamente para desvincular ele, né, do último momento, né, em que ele estava encarnado, porque aquilo fica como um círculo, né, vicioso, só indo e voltando dentro do campo mental dele. Principalmente, né, aquele sofrimento, naquele desenlace. Aí ele se encontra né, completamente atordoado, né, sem um rumo. É como se a bússola dele perdesse. Ele está sem direção, muitas vezes não encontra o caminho de casa, né, ou se vê no hospital, sai do hospital, mas não sabe como chegar em casa, e começa a entrar em desespero porque conversa com as pessoas, ninguém responde. Então esse é acolhimento. À medida que vai conversando, ele vai percebendo então tudo isso que ocorreu. E aí ele começa a perceber, realmente eu passei por uma porta, esbarrei nela, mas não senti nada. Eu lembro, né, de um acolhimento a um desses espíritos, aí ele foi percebendo, é verdade, eu trombei numa mesa e eu não senti nada. Aí ele começa a perceber e ele começa a entrar em pavor, aquela condição, né, que coloca lá, né, alguns têm pavor da morte. Aí ele começa a ficar apavorado. Aí é a hora que, né, tem, ou seja, que dá o acolhimento e a segurança para ele. E sempre, ou seja, os espíritos, né, superiores, né, tão próximos, então vai, ou seja, né, dar esse conforto, essa segurança para ele. Então, conduzi-los à questão religiosa, né, criar então essa atmosfera propícia. Né? Se ele não tem nenhum vínculo, né, com nenhuma religião, talvez foi incrédulo de tudo, né, mas conduzi-lo, por exemplo, a uma pessoa talvez muito querida dele. O Jaider até fala, muitas vezes nem cita a mãe não, porque pode ter sido um espírito que, né, teve muito conflito com a mãe, e aí ele vai criar, às vezes, mais conflito na cabeça dele. Né? Mas, às vezes, ele teve uma ligação, ou seja, muito afetiva com a avó, ou com a tia, ou o próprio pai. Né? Então, remeter ele a essa lembrança, e aonde, ou seja, desvincula ele daquele campo mental de sofrimento, e aí, ou seja, permite que ele seja acolhido. Né? O porquê que ocorre isso, pessoal? Quando o espírito ele desencarna de uma forma igual a esses espíritos sofredores, ele fica assim tão atordoado, tão fora de órbita, que por mais que aproxime um espírito de luz dele, ele nem percebe, ele não consegue nem ouvir e nem ver. Mesmo que o espírito talvez se materialize para ele, tá? Aí ele vai ver, vai ouvir, mas não vai, ou seja, absorver. O porquê, então, de utilizar a casa espírita e fazer o trabalho junto ao médium? Porque quando ele aproxima do encarnado, né, a energia que emite, a energia vital e o ectoplasma que emana de cada encarnado, há um despertamento nele maior. É como um choque, né, que chama ele para a realidade. E num espírito já iluminado, desencarnado, ele poderia fazer isso? Poderia, mas por que eu não faço? Muitas vezes para que não crie, ou seja, vamos falar assim, um choque ou um susto muito maior. Então essa aproximação dele do desencarnado, né, como ele está ainda muito ligado, né, aos espíritos, né, que estão aqui na Terra, então favorece essa aceitação, essa transição. A própria energia que emana dos encarnados vai trabalhando, ou seja, na psicosfera ambiental dele, né, mental. Outro tipo de espírito também que se manifesta nas reuniões, né, espíritos ignorantes de sua condição de desencarnados. Né, os espíritos sofredores, agora esse é completamente alheio à sua condição de desencarnado. Eu recordo que teve a manifestação de um espírito, ele já tinha desencarnado em torno de 15 anos. Ele morava numa região rural e ele morava sozinho nessa região rural e todo dia ele fazia as obrigações dele, levantava, ordenhava a vaca, cuidava das plantações e tudo, né, preparava o alimento dele e depois ia descansar. Era a rotina dele de trabalho. Mas já tinha 15 anos que ele estava nessa condição.
Ele não tinha percebido, ou seja, da sua condição desencarnada. E por várias vezes, né, porque ele estava num lugar tão ermo, então quase não se aproximava, encarnados na região, e aí é onde a espiritualidade, ou seja, veio, trouxe ele dentro da reunião mediúnica, e aí, ou seja, começou a explicar para ele. E aí que ele começou a perceber, falou, agora é o que eu percebo, por mais que eu todo dia eu estou, ou seja, limpando o mato, e eu vejo o mato não para de crescer, de um dia por outro cresce. E eu não estou dando conta. É aí que ele começa a perceber o que ocorria. E aí, né? Mas por que ele tem essas sensações? A capacidade do espírito de criação mental é tão grande, então no momento em que ele estava ordenhando a vaca, ou seja, a energia, o pensamento de criação dele, né, de ordenhar e pegar o leite, né, ocorria de uma forma o quê? Da matéria sutil, né, universal. Então ali tinha o leite? Tinha. Não o leite físico que é extraído do animal, né, mas um leite, ou seja, de matéria sutil, inclusive ele alimentava dele. Olha para vocês verem como nós, espíritos, né, temos condição, capacidade, mesmo dentro da nossa incredulidade, porque nós somos filhos de Deus, nós emanamos energia, né, de criação, né, energias, né, salutares, tanto que se vocês observarem, olha a capacidade mental de construção e criação que nós humanos temos. Basta que a gente olhe as construções, as aeronaves hoje sobrevoando, né? O que hoje tem submarinos, estava vendo submarinos circulando a 400 metros de profundidade no mar. Então a capacidade, ou seja, mental e engenhosa de criação do ser humano é muito grande. E quando se volta então para ele próprio, de energia, então por isso que ele, né, continuava naquela sensação como se estivesse ainda encarnado, que tudo que ele produzia se transformava em alimento sutil para ele. Olha a bondade divina. Então ele não sentia, ou seja, nenhuma carência com relação, né, ao alimento espiritual, porque ele próprio, ou seja, criava ele. E aí ele foi acolhido, né, na hora que ele percebe, porque ele falou que, né, normalmente uma vez no mês que ele ia no vilarejo para, né, ir na missa da cidade. E aí foi o ponto em que dentro do acolhimento, ou seja, foi mostrado para ele. Aí que ele percebe que todo mundo, ou seja, era alheio a ele e a presença dele na igreja. Que ele passava, ele cumprimentava as pessoas, dava bom dia, ninguém respondia. Aí ele achava até que o pessoal estava magoado com ele. Ele ficava questionando, o que eu fiz de mal que ninguém está me cumprimentando? Mas passava, ele ia embora e, né, não se percebia da situação que se encontrava. Então é o diálogo, né, com esse tipo de espírito, mais ouvi-lo e aos poucos, ou seja, vai, né, quebrando esse vínculo mental que ele se encontra. Um dos pontos, né, do equilíbrio nesse acolhimento é a gente perceber até onde também aquele espírito em manifestação ele possa estar, ou seja, prejudicando, né, o médium, a energia que ele está, seja, passando. Mas aqui ainda nesse ponto, que são espíritos sofredores, espíritos, né, que ignoram da sua própria condição, né, de desencarnado, não são espíritos, vamos falar de uma ordem má, espíritos maus. Então ele não trará danos, vamos falar assim, ao medianeiro. Né? Mas esse é o ponto de equilíbrio para a gente também, ou seja, ficar atento para ver se é um espírito mistificador que está querendo tomar o tempo, né, da reunião, que está querendo, por exemplo, ou seja, desvitalizar, roubar toda a energia. Por isso que isso aí que você falou é fundamental, né? A atenção em tudo que está ocorrendo ali. E aí é onde entra, né, os médios de sustentação, né, os médios de clarividência, clareaudiência, que pode estar auxiliando, né, o doutrinador. E aí ele vai perceber, olha, o que esse espírito está falando dessa forma, mas ele se apresenta de outra forma.
E não tenham receio de falar. E como ocorre isso? Muitas vezes o médium que está lá falando, o espírito que está lá se manifestando, ele não ouve, não tem a condição de audição, né, com aqueles que estão dando, ou seja, a sustentação ao orientador. Olha como funcionam as coisas. Ele cria um campo, um bloqueio que ele próprio, ou seja, fecha a acústica da audição dele, né, para todos os demais. Porque ele se propõe, né, a desvirtuar, banalizar, então ele cria um foco naquilo para atrapalhar a reunião. E aí ele se fecha para tudo demais. Aí que está, ou seja, a própria armadilha dele. Então quem está na periferia está percebendo, pode ir passando a informação para o doutrinador, então, para não ficar, ou seja, caindo na lábia. Né? Esse é o ponto, por isso que a importância do grupo estar unido. E o doutrinador ele tem que estar muito receptivo, né, dar essa abertura para os médios ajudá-lo. É um doutrinador que se julga capaz, ou seja, de realizar o trabalho sozinho, daí, ou seja, já é um derrotado. Já pode se considerar um derrotado e o grupo até fracassado, se ele pensa dessa forma. Porque, na realidade, a posição do doutrinador é a igual a de todos. Ele é simplesmente, ou seja, talvez só pela preparação dele, mais, ou seja, de poder articular a questão do diálogo, né, que ele está naquela posição. Mas, muitas vezes, o médium que está ali, um médium de manifestação, muitas vezes tem condições, vamos falar, espirituais, estrutura moral muito maior do que o próprio doutrinador. Então, a questão da humildade é muito importante, né, em todos os membros da equipe mediúnica. Não se achar que por um médium lá, muitas vezes está até na assistência, nem está na mesa, mas você tem a percepção, ele vê que estão criando uma armadilha ali para o doutrinador. E ele falar, o doutrinador tem que ter essa humildade, ou seja, de aceitar. Aquela sugestão, muitas vezes até a crítica, né, do que está ocorrendo. É inerente a todo espírito superior a paciência. Vejam como, né, todos os espíritos, né, superiores eles têm uma paciência e outra, não são afoitos apressados. Eles são, né, pontuais, rigorosos com relação à disciplina, ao tempo, né, mas, ou seja, não coloca, né, nada, ou seja, apressadamente. E a coisa flui de uma forma tão perfeita que tudo, ou seja, fecha dentro daquele tempo que era previsto. Eu até observando um pouco, né, na própria exposição lá do seminário, lá do Dr. Jaider, né, a paciência dele, assim, a conduta de, né, transmitir a informação, a recepção das perguntas, mas sem se atolher, ou seja, que ele tinha que cumprir aquilo ali. Porque ele já sabe o seguinte, o que o grupo está precisando de ouvir, talvez não é tudo aquilo que está no programa. Mas é aquilo, ou seja, onde vai gerar, ou seja, os maiores pontos de dúvida. É por isso que, inclusive, depois, quando ele vai falar sobre o espírito suicida, não deu tempo dele falar sobre os espíritos suicidas. Mas por quê? É um ponto que talvez a necessidade maior era de todo mundo entender o que é, ou seja, os espíritos, né, trevosos, os espíritos maus. E aí depois ele só chamou atenção. É um ponto depois vocês, né, estudarem com relação, ou seja, o espírito suicida, que é muito difícil, né, a parte do acolhimento e orientação, né, ao espírito suicida. Depois, né, quem quiser até aprofundar sobre a questão do espírito suicida, o livro da Ivone do Amaral Pereira, ou seja, traz em detalhes, né, que é o Espírito Camilo, ele, né, relatando, dialogando com ela, ou seja, é um livro riquíssimo, né, de informações do que ocorre, ou seja, no mundo espiritual. Não só lá no Vale do Suicida, mas em todas as instâncias, né, que adornam, que está lá em trabalho, né, coeso, tudo junto. Como a espiritualidade, inclusive, vai, ou seja, socorrer os membros da família que ficam completamente desarticulados com relação à falta, né, daquele ente querido. Outro tipo de manifestação que ocorre também na casa mediúnica é a manifestação de espírito encarnado. É muito difícil perceber que é uma manifestação de um espírito encarnado. Ocorre em muitas casas espíritas, mas as casas espíritas muitas vezes não se dão conta que foi um encarnado que manifestou.
quem são esses espíritos encarnados, né? Parte deles, muitas vezes, espíritos que se encontram em estado de coma e às vezes assim continua relutando para não voltar. E aí a necessidade então desse diálogo, por mais que muitas vezes lá no mundo espiritual, né, as entidades muitas vezes que acolheu ele, espíritos que trabalharam para a encarnação dele, tentando convencer ele a voltar, ele não quer voltar. E aí ele insiste, e aí, ou seja, o corpo, né, permanece naquela situação em estado de coma, às vezes fica anos, 7 anos, 6 anos, e aí ele não quer voltar. Então essa manifestação, ou seja, para explicar para ele, né, a questão, ou seja, né, do mandato dele de retorno. A cumprir a missão dele, né, a condição que ele deve, ou seja, estar retornando, voltando. Então esse tipo de acolhimento é perceber, ou seja, por que talvez ele não quer despertar. Primeiro até, ou seja, escutar, né, como diz a Ana, né, o que ele nos traz. Dentro do diálogo nós vamos perceber então que ele está numa condição, ele vai falar, eu não estou querendo voltar. Aí muitas vezes a gente pode estar interpretando, ou seja, não está querendo reencarnar. Não é reencarnar, ele já está encarnado. Ele não quer, ou seja, voltar para a realidade da vida. Talvez, né, a missão deles talvez seja muito árdua. Né? A missão mais árdua são as condições das provações morais. Aí muitas vezes são espíritos que estão, ou seja, vendo uma degradação muito forte dentro da família e ele tem que estar ali para criar o equilíbrio. Muitas vezes é filho se desvirtuando, né, com relação ao mundo das drogas, né, ao mundo dos crimes. E aí, o que ocorre muitas vezes com o pai da família? É dar um infarto, vai, né, dá um problema, né, cardiovascular, vai, entra em estado de coma. E aí ele não quer voltar. Ele quer fugir, né, desses problemas da família. E aí onde ele tem que, ou seja, entender que a missão dele é retornar para estruturar o lar. É mostrar para ele, né, ele fugir do problema, né, ele está agindo de uma forma egoística, pensando nele. Né? E a esposa que está lá sozinha, aguentando, né, toda essa luta. Ou talvez não tenha mais a esposa, uma filha mais velha ou um filho mais velho, aguentando toda essa estrutura. Então ele que tem que retornar, ou seja, para cumprir e dar, ou seja, essa certeza nele que ele está sendo amparado. Nós todos, né, somos amparados. Nós não estamos só nas nossas lutas. São aqueles espíritos simpáticos a nós que trabalharam para a nossa reencarnação, lutaram muito para que a gente estivesse aqui hoje. Talvez muitos desses espíritos, às vezes nem foi espíritos que conviveu com a gente em vidas anteriores, mas às vezes criou uma afinidade, igual o Camilo mostra, ele cria uma afinidade tão grande, né, com os mentores lá da Colônia Maria de Nazaré, e assim, acaba emanando um amor dele tão grande para com aquelas, né, entidades lá, que ele depois se coloca, ou seja, pede permissão para poder estar, ou seja, relatando tudo isso no livro. E aí ele, né, alcança a permissão. Então é essa mensagem que a gente deve deixar clara para esse espírito, né, encarnado que se encontra em estado de coma. Outra também, pessoas, né, que às vezes se encontram com um bloqueio psíquico. Não está, às vezes, em estado de coma, está em casa, a pessoa, tá? Mas a condição dela, ou seja, é psíquica, ela não quer aceitar alguma coisa. Um exemplo, né, de a pessoa com esse problema psíquico, né, o próprio Jaider narra uma condição, né, de uma senhora que não queria participar em casa o culto do Evangelho no lar. E ela se negava veementemente a participar. E aí ela foi, ou seja, no momento em que ela adormeceu, ela adormeceu muito cedo em casa, aí eles acolheram ela, eles induziram, né, os espíritos induziram ela ao sono, e conduziram ela até a casa mediúnica. Aí é onde mostrou para ela a importância dela estar participando, né, da reunião do culto do Evangelho no lar. Né, qual que é o benefício que ela, né, ia alcançar, né, do próprio equilíbrio espiritual, ou seja, da própria união, inclusive, do grupo familiar com a participação dela. Aí, depois, né, passou uma semana, vem um relato até de um próprio familiar, não, que ela já estava participando das reuniões.
que ela despertou, ou seja, com outra energia, alegre, e perguntando que dia que, né, iria estar sendo agendada a reunião, ou seja, muda completamente o campo mental. Esses detalhes não estão no livro, não, tá? Mas a gente, quando vai estudando, algumas coisas que acontecem, né, na vida da gente, vocês vão perceber. Parece que a gente entra, ou seja, dentro daquele campo mental e muitas vezes a espiritualidade nos dá a oportunidade de ver no detalhe, né, como a coisa se desenlaça. Então eu estou contando alguns detalhes que não estão no livro. Mas assim, num próprio, ou seja, um momento que eu adormeci, eu me entrei nesse, né, tinha acabado de fazer essa leitura, e assim, veio tudo na minha mente, assim, muito aflorado, eles me mostrando os detalhes, como se sucedeu, o que ocorreu, né, como houve essa transformação. Muitas vezes eles fazem pequenas cirurgias, né, até no próprio córtex cerebral, porque aí existia ali, ou seja, alguns vibriões que foram ali colocados, ou seja, para... Deixa a pessoa assim, vamos falar assim, arredia com relação, às vezes, até o trabalho que está sendo realizado dentro de casa. Ela fica, né, apática aquilo. Não quero mexer com isso, não. Eu quero né, fazer outras coisas. Cuida de vocês aí, dessa questão de religião. E eu já estou bem farada disso, não quero saber de religião, não. Então vai criando essa luminosidade. E aí o trabalho, né, nosso tem que ser, ou seja, perseverança. Perseverança porque a oração, né, o campo, né, da oração, da prece que a gente abre, ou seja, cria atmosfera para que a espiritualidade possa, né, atuar e trabalhar. Esse é um dos pontos, né, que de início, ou seja, processo obsessivo. Né, eles vão implantando algumas coisas dentro do campo mental, tá? E esses vibriões que surgem, na realidade, ou seja, a própria energia de aproximação de espíritos malévolos, né, ele sempre deixa vestígio, né, de energias deletéricas. Que à medida que ela vai permanecendo ali, ela cria, né, esses tipos de vibriões. Tudo que é energia, que é parada, né, vai ficando ali estagnada, ela vai degradar. Tudo na natureza, se não está circulando, sendo usado, ou seja, vai se perder. Haja visto, por exemplo, né, um próprio combustível, a gasolina. Se ela ficar ali muito tempo, ela tem um tempo de validade. Depois ela perde. Né, o propósito dela vamos falar, de gerar poder calorífico, se perde. Assim é a mediunidade. Se nós não trabalharmos essa energia que está dentro de nós não circular essa energia em favor, ou seja, de coisas, né, do bem, voltado para a caridade principalmente, né, nós vamos, ou seja, começar a sentir determinados efeitos colaterais no espírito. Né? Nós vamos sentir tristeza, a gente começa a se sentir, né, insatisfeito com tudo, a gente não começa a ter percepção das coisas boas que estão vindo a nós, a gente começa a exigir muito das pessoas, ninguém me dá atenção, né? Ninguém, né, me dá um presente, ninguém me dá um bom dia, eu só estou esperando que alguém me dê alguma coisa, ninguém me cumprimenta, mas ela não se olha, não se vê, ou seja, aquela que está se fechando, se bloqueando a tudo. Se ela mudar, se ela inverter esse campo mental dela e passar a fazer o contrário. Né? Dar um bom dia, né, para todo mundo, né, com alegria. Outra pessoa não me responde. Deixa a pessoa lá, né, com a carantonha dela. Ela está triste, mas você está emanando coisa boa para ela. Uma hora ela vai estar receptiva. Isso é fazer circular a energia vital latente, né, que está em todos nós, né, seja medianeiro ou não. Então, esse bloqueio psíquico é essa questão, principalmente a pessoa não está fazendo recircular essa energia do bem. Outros casos que ocorrem também, tá? Teve um caso, inclusive, né, mora até aqui no bairro Dona Clara, uma senhora, ela e o esposo dela, estavam me contando do irmão dela. O irmão dela vivia assim, entrando quase todo ano, ele entrava em estado de coma. Mas sempre ele voltava. Ele voltava e narrava tudo o que tinha acontecido e tudo. E ele começou, ou seja, a ocorrer com muito maior frequência. E aí o mundo espiritual, né, estava assim, aproveitando os trabalhos que ele estava desenvolvendo. Mas ele começou, ou seja,
se indisciplinar e querendo ficar só lá. Está muito ligado, ou seja, ao estado de coma, mas o primeiro estado de coma, normalmente a pessoa está fugindo, ou seja, da responsabilidade. Né? No outro caso, não, ele não estava fugindo. É porque o trabalho que ele estava realizando lá era muito ligado aqui. Então ele estava, ou seja, se desdobrando em trabalhos no mundo espiritual, ajudando aqui no campo terreno. Junto a familiares, ambiente de trabalho dentro da casa espírita, mas ele não querendo voltar. E eles falam, não, você tem que voltar, você vai continuar ajudando. Não, mas ele falou, mas aqui eu tenho condição de ajudar muito mais que lá. Lá eu tenho que, né, ficar cumprindo muita obrigação, né, social e tudo. Mas falando, mas faz parte, ou seja, do seu processo, é onde você, ou seja, pode estar implantando também. Ele falou, mas numa quantidade muito menor. E aí eu não queria. E aí foi, ou seja, também, ou seja, dialogado com ele, né, essa questão. É igual aquela a explicação de ontem, né? Aqueles que se refugiam para dentro do monastério e acham que ali ele vai ficar em plenitude espiritual. Então, ou seja, ele vai alcançar, né, vamos falar, a santidade. Era um pouco, não da mesma forma, mas, ou seja, ele estava esquecendo que ele tinha obrigações a serem cumpridas aqui. Que ele tinha que, ou seja, terminar a condição, ou seja, de encarnado aqui. E ele não tinha percebido disso. Por mais que os mentores espirituais lá explicavam para ele, mas ele não abria esse campo. Aí na hora que ele percebeu, não, é verdade, eu tenho que voltar. Senão não teria sentido eu estar encarnado. Aí ele volta e parou com os desencarnes. Aí ele começou a fazer um trabalho, combinou com a espiritualidade lá em cima. Ele sempre se preparava para todo dia à noite, no momento que ele adormecesse, ele, né, correr para o mundo espiritual e continuar os trabalhos lá. Espíritos levianos, é um tipo de espírito que pode ser acolhido também dentro da casa. Mas normalmente, tá, esse tipo de espírito ele não tem muito acesso às casas espíritas, não. Ele vai ter acesso à casa espírita quando ele tiver, seja, cansado desse tipo de vida lá fora. Eles são espíritos vadios, fica perambulando para um lado para o outro, a ermo, não tem nenhuma responsabilidade com nada. São, ou seja, espíritos levianos. Normalmente são facilmente seduzidos por espíritos, né, que trevosos, né, oferecem coisas para eles, né, em troca, né, de alguns trabalhos, né, para eles realizarem. É igualzinho ocorre, né, com muitos aí que estão encarnados. Né? Estão aí, ó, perambulando, vadios, tem nada a fazer. Chega um, vai, ó, tem um serviço para você aqui, eu te dou isso aqui, você vai fazer esse trabalho para mim. Aceito. E esses, né, espíritos encarnados desencarna e continua, ou seja, na mesma condição. Não evolui nada. Só que agora agrava mais, né? Agrava porque muitas vezes eles são, ou seja, assediados por esses espíritos malévolos e se tornam escravos ali. Ficam escravizados. Então eles adentram residências desguarnecidas, cria, ou seja, campo de perturbação. Por isso o evangelho no lar é importante por isso, porque esse tipo de espírito, se adentrar uma casa onde se tem, né, o costume de fazer o evangelho no lar, ele não acha campo vibratório. Para ele é insuportável, ele sai dali. A atmosfera para ele é repelente. Ele não passa do portão da rua para dentro. Só de ele aproximar do portão, ele já sente, ou seja, uma vibração para ele incomoda. Toda, inclusive, casa, você pode perceber, a rua, né, onde há o evangelho no lar, não é uma rua, ou seja, que até crimes na rua nem ocorrem. Eles não acham campo vibratório, ou seja, condizente com aquilo. Solenine estava, uma vez, aguardando aqui para entrar aqui na casa espírita, na sexta-feira, só que ele chegou muito cedo, e ele ficou parado ali esperando. E chegou 2 caras e ia assaltá-lo. Só que na hora que aproximaram dele, né, eles mudou completamente, ou seja, o campo mental deles. Daí pararam, né, começaram a conversar com ele.
Aí perguntaram onde é que tinha uma casa espírita. Eu falei, tem aqui, vocês não querem entrar, não? Aí eles pensaram assim, mano, não, mas acho que nós não merecemos, não. Isso aí vai ser muito pesado pra gente. Ele falou, tem uma outra aí que às vezes é mais pesada pra gente poder entrar? Aí ele falou, aqui não tem, não. Assim, mas mudou o campo mental deles. Tá vendo? Né? Então, isso favorece, ou seja, todos nós, é proteção. Ou seja, a partir do momento que a gente coloca, né, o nosso campo mental em comunicação com os espíritos superiores, nós estamos, sendo protegidos pela própria vibração e energia que a gente emana. Não tem necessidade, muitas vezes, do nosso mentor espiritual, nosso anjo guardião estar à volta. Porque a própria energia que a gente começa a emitir, emanar, aqueles espíritos que se aproximam, ele não acha, ou seja, campo propício para a realização dos malfeitos. Então, como é que faz o acolhimento nesse tipo de espírito, esse espírito leviano, quando eles adentram a casa espírita? Um primeiro ponto é esse: quando eles estão acolhidos dentro da casa espírita, é porque eles estão cansados daquele tipo de vida lá fora. É o ponto onde a gente pode... E como identificá-los? Pelos tipos de palavra, eles vão tentar muitas vezes falar palavras engraçadas, conduzir frases, e vai se perceber logo. E só começa a questionar, mas o que você anda fazendo? Ele mesmo vai dizer que ele anda sem rumo, não tem destino, mas está cansado dessa vida. Ele queria mudar, queria algo diferente. Está cansado daquele povo lá fora, ele vai falar isso. Já fiz muita coisa, eles ficam me enganando, estão tentando me levar para outros caminhos, eu já não quero isso mais. Então, é o ponto que nós vamos perceber. Em grande maioria também, vocês são espíritos preguiçosos. Ele evita, não, mas isso vai dar trabalho. Mas tem que participar de palestra? Não. Isso aí é chato demais, eu não tenho paciência de ficar sentado lá, escutando uma pessoa falar, não. É tudo inerente, tá vendo? A gente escuta isso dos encarnados, tá vendo? Não se propõe muitas vezes parar, escutar ali 1 hora. É preguiça lá. E outra, indolente, isso aí eu já sei. Eu não preciso perder tempo de ouvir isso de novo, não, eu já ouvi isso. Na verdade, esse capítulo 2 nós já estudamos ele, nós estamos repetindo ele, mas vocês percebem que a gente vai, sempre tendo um outro ponto de aprendizado. Nós já passamos por essa experiência no livro, A gente lê o livro uma vez, a gente tem um tipo de visão. Na segunda leitura, nós começamos a descobrir pontos que a gente não tinha percebido no livro. E quando chega a terceira leitura no livro, se a gente ainda se atreve a fazer uma terceira leitura, nós vamos então começar a aurir mais detalhes. Eu estou falando dessa forma porque eu vou ler esse livro de novo já. Mas quantas pessoas que às vezes vê o mesmo filme 5 vezes? A Marília mesmo já ficou incomodada, que eu já vi, tem um filme aí que eu já vi umas 5, 6 vezes já, Marília? Mas são coisas que às vezes te chama atenção, te marca. Aí você começa a ver os detalhes na leitura do livro, e aí onde você começa, a esmiuçar aqueles detalhes, que são valorosos. Divaldo, ele conta de um livro, eu não guardei o nome desse livro, e eu quero depois escutar essa palestra dele de novo, para pegar exatamente o nome desse livro. Ele fala que a história é de um médico francês. E aí ele fala que em 2 páginas, vale toda a história do livro. Ele fala que esse médico, ele adotou uma menina, cuidou dela, e aí ele faz uma cirurgia, para recuperar a visão dela, e leva ela para os parques dos campos de Bolonha. E quando chega lá, aí ele tira o curativo, e era primavera na França. Na hora que ele tira o curativo, que ela, aos poucos, vai ficando um tempão até a vista dela começar a acostumar com aquela claridade, e aí ele vai observando, ela vê o encanto dela, de ver tudo colorido, tudo tão belo, o céu azul, aquele verde do gramado, tantas flores, pássaros. E ele vai observando ela e aí pergunta a ela, o que você acha? Aí ele fala, a natureza é maravilhosa,
é muito mais linda do que eu imaginava na minha mente. E aí o médico vai observando e depois pergunta, mas alguma coisa, né, te deixa triste aqui? Aí ela fala, o rosto da criatura humana. Aí ele pergunta, mas por quê? Porque estão todos tão tristes, com tanta beleza, né, no olhar deles eles emanam tristeza. Tá vendo? Então nós temos tanta coisa linda, maravilhosa. Então isso me chamou muita atenção quando ele comenta isso na palestra, porque nós temos tanta coisa boa acontecendo e nós não temos focado nessas coisas boas. Muitas vezes a gente deixa que, né, um ato, uma situação, cabe manchando tudo isso. Então essa é a mensagem que o Divaldo, né, traz na palestra, é exatamente isso. Muitas vezes a gente, ou seja, num determinado momento no dia, sucede alguma coisa, uma palavra talvez dirigida a nós mais áspera, e a gente toma aquilo, ou seja, como, né, verdadeiro, como, né, tudo na vida, e deixa que o dia se torne, ou seja, péssimo por causa de uma palavra áspera que foi dirigida a nós. E aí nós tornamos, ou seja, uma criatura entristecida, né, fica com o semblante triste por aquilo, e leva, ou seja, o restante de toda a jornada, de todo o dia, em tristeza. E deixa de perceber tanta coisa boa, maravilhosa que às vezes está ocorrendo à nossa volta. Como a nossa própria vida, né? Que é a coisa mais maravilhosa da nossa vida, a nossa capacidade de interagir, de aprender, né? De interagir com os outros seres humanos, né? De se locomover, de estudar, e nós, né, não despertamos para esse tipo de coisa. Então, na orientação a esses espíritos, exatamente, ou seja, começar a mostrar para eles, não, mas a palestra que você vai ouvir não é aquela que você estava acostumado, talvez, aqui. Não é que você vai ficar preso ali sentado numa cadeira. Né? A interatividade, e convidá-lo, vai, faz uma experiência. Fica lá pelo menos 1 hora, 2 horas. Alguns, né, espíritas, às vezes, é convidado. Não, mas eles vão me prender lá, e se eu quiser sair? Ele fala, eu não vou para essa colônia, não, eles vão me prender lá. Eu vou perder minha liberdade. E aí, né, tem que mostrar para ele, não, você pode ir lá, fica 1 semana. Você vai ficar só 1 semana e depois vai trazer de volta. Você que não vai querer voltar depois para cá. Muitas, né, doutrinações, às vezes, acabam sendo dessa forma. E aí eles aceitam, vai, e depois volta. Volta, às vezes, para relatar. Realmente, ou seja, eu estava, né, muito enganado, agora, né, a condição é completamente diferente. Não era isso que eu imaginava. Não era isso que eles me falavam aqui. Ou seja, são esses tipos de espírito aqui, ó, esses últimos, né, as mentes criminosas, né, elas vendem, né, o contrário, essas mentes criminosas. Falam para esses espíritos, não, entra lá dentro, não, que eles vão te aprisionar, você vai ficar preso lá, você vai ficar escravo deles. E eles acreditam. Acabam acreditando, como nós acreditamos em muita coisa que é veiculada aí, nós não fazemos um filtro, não analisamos, não pesquisamos, acreditamos naquilo que é colocado. Como muitos, né, de outros credos religiosos ortodoxos, no passado e às vezes ainda até hoje, falam, ó, não entra na casa espírita não. Você entra lá, você vai ver, você vai atrapalhar a sua vida toda. Você vai viver em perturbação o resto da sua vida. E as pessoas, alguns acreditam. Mas nunca entraram aqui para ver a veracidade dos fatos, ver o que ocorre. E nós somos prova disso, que às vezes nas manifestações mediúnicas, contos aí de outros credos religiosos vieram aqui, e na hora que se deram conta que estava aqui dentro, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui dentro? Eu repudiei casa espírita a minha vida toda. E às vezes no final, ele fala, que maravilha, não, eu nunca pensei que fosse dessa forma. E é só vocês agora, que estão, me estendendo a mão, me mostrando o que ocorreu. Cansei de procurar a igreja tal, pastor tal, padre tal, e ninguém me orientava o que tinha acontecido. Espíritos perturbadores da ordem. Vivem em arruaças e escondem, escarnecem da vida. Não é permitida a presença em trabalhos mediúnicos sérios. Quando já se apresentam também cansado desse tipo de vida, é permitida a sua entrada na casa.
Então, ele até narra, né, de esse grupo desses espíritos perturbadores, né, que se prostraram no livro, né, ele narra lá, se prostraram em frente ao Hospital Espírita André Luiz. E ficaram lá fazendo manifestação, pegaram o paletó, vestindo ele, né, lado contrário, né, para parecer que era louco, né, e falando, né, abaixa a ditadura e viva os loucos. Né, então são espíritos perturbadores da ordem. Né, nós só passamos muito por isso, se vocês perceberem como é que virou uma onda de vandalismo em 2013. E aí é onde esses tipos de espírito fizeram a farra, né? Adentraram, contaminaram as mentes que estavam em desalinho e saíram aí, ó, né? Quebrando patrimônio, né, privado, patrimônio público, quebrando, né, agência bancária, quebrando, né, concessionária de veículo, destruindo tudo. São os espíritos perturbadores. E os encarnados que estavam, né, praticamente, ou seja, com a mente, ou seja, totalmente, ou seja, sem controle, aceitaram esse tipo de sugestão e foram para o vandalismo. São os espíritos perturbadores da ordem. Então, eles não têm acesso à casa espírita, salvo o contrário, quando não querem, né, mudar de vida. Da mesma forma que ocorre, né, também, ou seja, no mundo terreno, né, no mundo espiritual. Na verdade, o mundo terreno ele copia o que o mundo espiritual faz. Quando esses espíritos determinados limites de perturbação, eles são aprisionados. Eles são aprisionados, são retidos, muitas vezes mandados para outro tipo de esfera. Ou seja, para não, ou seja, influenciar outros espíritos, principalmente os encarnados. Aí eles são retirados. O que ocorre, por exemplo, igual no Vale do Suicídio, é exatamente isso, porque muitos espíritos suicidas, se ficar aqui, eles vão induzir todo mundo ao suicídio. Aí começa a virar suicídio coletivo aqui, por isso que eles são, né, ou seja, todos retirados e levados para aquele ambiente lá. Ou seja, senão vai criar, ou seja, perturbação, vai atrapalhar muito, ou seja, o ambiente dos encarnados. Lá, quando já se apresentam cansados, né, como é que nós vamos perceber também esse tipo de espírito? Eles, né, começam a fazer muito gracejo, né, piada, gargalhada. Vocês vão lembrar, teve um sábado, né, que teve uma manifestação na sala de passe, né, e não parava, ou seja, da gargalhada lá. Ou seja, é o tipo de espírito, ou seja, é perturbador. Queria, né, perturbar, né, os trabalhos de sábado. E não bastou ali ainda, depois ainda lá passou na sala do médico, ou seja, começou, ou seja, né, a agir da mesma forma lá. Depois passamos uma orientação, né, para a pessoa que, ou seja, estava com a mediunidade completamente em desalinho. Explicamos, se não se cuidar, né, qual que é a proposta desses espíritos? Colocar a pessoa sempre em ridículo. Aí ela vai começar a dar manifestação assim, na rua, lugares públicos, né, vai parecer, ou seja, para quem está ali vendo, ou seja, uma pessoa louca. Uma pessoa completamente perturbada mentalmente. Muitas vezes criar uma perturbação pode chegar a tal nível que a própria família decida pegar e internar no hospital psiquiátrico. E aí a coisa fica mais séria, né? O acolhimento a esse tipo de espírito, ou seja, tem que ter muita sutileza, mas tem que agir, ou seja, com austeridade, né? Tem que ser duro, né, sem ser mau, né? Mostrar que é um ambiente de respeito, que não, né, não é um ambiente de brincadeira e tem que respeitar o ambiente que se encontra. Então, quem está na orientação e os médios têm que ficar atento, porque se o médium entrar nesse vínculo desse tipo de espírito, daqui a pouco o médium está rindo também. E aí quebra toda a harmonia da reunião. Então está aqui, lá, o médium deve ser austero, né, o orientador deve ser austero e determinado. Os médios não devem se sintonizar com esse tipo de espírito para não cair em risos e dificultar a manutenção vibratória. Então, manter a serenidade. Aí, nesse momento, ou seja, todo o grupo pode, ou seja, mentalizar a cascata de luz caindo sobre ele. Normalmente, esse tipo de espírito, ou seja, ele vai perceber o ridículo que ele, né, está fazendo. Ele vai ter vergonha do que ele está fazendo ali. E aí é o momento, ou seja, então, como muda o campo vibratório dele, e aí, ou seja, se torna mais fácil fazer o acolhimento. Lá, muitos desses espíritos escondem a tristeza através de risos forçados. E aí é onde, então, deve entrar o orientador. É falar,
Pode falar mesmo direto para ele, né? O que ocorreu, né? Por que você tenta esconder através dessa gargalhada, né, a sua tristeza? Ele falou, vamos tentar resolver o problema lá atrás que houve. A grande maioria é exatamente isso. Eles estão, ou seja, se escondendo, né, tentam mostrar uma alegria que não existe. Espíritos sofredores, né, espíritos que chegam à reunião mediúnica em aflição, né, espíritos acidentados, né, queimados, infartados, assassinados. Aí está também os próprios suicidas. O acolhimento é aquele acolhimento igual se faz mesmo, né, no hospital, né, na hora que chega, né, dá o alívio de imediato para ele. Né? Então, vincular, né, aquilo que a gente já sabe muitas vezes que faz dentro do hospital. Né? Se é um queimado, né, o Dr. Jaide até cita, né, então a gente fala para ele que ele vai ser enrolado, né, em lençóis úmidos, com medicamento que vai aliviar aquela dor dele, que ele vai se sentir bem melhor. Então, vai mudando o campo mental dele. Com essa mudança do campo mental, há aceitação. E aí ele percebe, é só o falar que ele está dentro de um hospital, então ele já cria aquela condição, ou seja, então eles vão me atender agora, eles vão me ajudar. Explica para ele então, né, que tem o médico do lado e os mentores espirituais se posicionando do lado. E aqui nós sabemos, né, que tem muitos médicos, né, muitos enfermeiros, né, muitos trabalhadores, né, ligados ao hospital, então vai proporcionar tudo isso para ele. E aí ele começa a sentir realmente, né, a melhora. Espíritos acidentados, muitas vezes, né, perdeu algum membro. Eu lembro de um espírito que manifestou aqui também, ou seja, né, uma árvore caiu em cima dele. Esmagou o tronco dele aqui e ele, né, continuava sentindo muita dor. Muita dor e ele não conseguia sair debaixo da árvore. E aí, ou seja, mostrando para ele, né, que os médicos já estavam do lado dele. Ele falou, mas está tudo esmagado aqui. E ele falou, não, mas já tiraram. Eles estão cobrindo agora e vão fazer uma cirurgia. Senão não vai mais sentir dor. Então vai mudando o campo mental dele. E vai mostrando para ele, olha, eles já estão colocando medicamento, olha que a dor sua já está parando. E aí como ele desvincule daquele campo mental, daquele momento doloroso, aí ele percebe, né, os trabalhadores espirituais ali, né, atuando, trabalhando, né, as enfermeiras, os enfermeiros. Então, ou seja, dá aquele alívio para ele, ele começa a sentir a melhora. Tá? Então é esse acolhimento, ou seja, né, o Divaldo até fala muitas vezes, aí chega um desse espírito, tá em desespero, o espírito foi, né, morreu queimado, nós vamos falar sobre a doutrina espírita, né? Vamos falar sobre a codificação espírita para ele. O espírito está em desespero, está, né, precisando de um lenitivo, precisando de um copo d'água, às vezes ele quer um copo de água. Né? Não vai entrar no campo mental nunca daquilo que a gente está falando. Né? Ele está precisando, ou seja, né, de um amparo rápido, de imediato. Não é momento de ficar falando sobre a codificação espírita com ele, né, de falar, ou seja, da boa nova do Cristo. Ali o lenitivo dele é exatamente, ou seja, né, é a água, é um lençol úmido, é um medicamento. Então tem esse discernimento. Né? Há espíritos que, né, vai ter um momento que nós vamos ter que falar para eles sobre a codificação, sobre a boa nova do Cristo, mas não esse tipo de espírito. Aí nós vamos entrar, ou seja, naqueles espíritos, né, os espíritos trevosos. Mas nós vamos falar com eles sobre a codificação no momento depois que a gente contornar toda uma situação. Aí tem que ter uma técnica bem maior. Então eu até antecipei, né? Então é exatamente isso, né? Dizer para esses espíritos, né, que eles estão dentro do hospital, estão sendo atendidos. Relatar a eles, né, que estão recebendo, né, os medicamentos, cuidados. Podemos usar aquilo, né, que já é conhecido, né, que, né, estão aplicando já uma injeção, né, estão colocando num soro para ele medicamento que vai trazer para ele o alívio das dores. Os espíritos, né, vingadores, né, são espíritos, né, com desafetos, vingativos, acompanham as pessoas para as quais o auxílio foi pedido.
Muitas vezes ele adentra uma casa porque tem uma pessoa que está sofrendo um processo obsessivo, e aí esses espíritos se manifestam, né, e ficam fazendo ameaças, ficam com revolta, por que nós estamos ajudando tal pessoa, vai falar, vocês não conhecem essa pessoa, não sabem o que ela fez já de mal. Teve uma certa feita aqui também, né, numa reunião, que se manifestou um espírito, e ele vinha perseguindo uma família já há mais de um século. Esse espírito, ele havia desencarnado aqui numa fazenda na região de Lagoa Santa, e eles julgaram ele lá, falaram que ele, né, a vaca, ou seja, morreu, estava com a língua toda machucada. E aí um dos trabalhadores da fazenda falou, não, foi o fulano, né, aquele que cuida lá das vacas, foi ele que fez isso. Eu vi ele passando a faca na língua da vaca, e aí açoitaram ele com chicote, né, e deixaram ele amarrado no tronco da árvore lá, depois de ter apanhado muito com chicote, deixaram ele passar a noite lá. Só que ele acabou, ou seja, com falta de água e aquilo, as feridas que abriu, ele perdeu muito sangue e morreu de desidratação. E ele desencarnou, ou seja, deixando, né, esposa, né, e 2 filhos. E aí, ou seja, criou um campo vibratório de muita ódio, muita revolta nesse espírito. E aí o grande problema desses espíritos, né, é que eles acabam sendo aliciados por mentes criminosas. Aí fala, nós vamos te ajudar a vingar isso. Mas nós precisamos, nós vamos te ensinar tudo. Mas nós precisamos que você faça alguns trabalhos para a gente. Aí é que sai caro para eles, entendeu? Então a técnica para atender esses espíritos tem que ouvi-los realmente, ou seja, o porquê que eles passaram. E aí a espiritualidade foi mostrando para ele, né, o que ocorreu, né, o que foi sucedendo. Mais vacas naquela fazenda começou a ter o mesmo problema, só que ele já não estava lá mais não. Ele já tinha... Aí o pessoal falou, mas não, fulano já morreu, o que está ocorrendo isso aqui com as vacas? Aí chamaram, né, um dos... Passando lá pela fazenda, não, vamos chamar até um veterinário na região lá do sul de Minas, da região de Lavras. Ele conhece muito, ele tem feito muito estudo junto com o pessoal lá de São Paulo. Então vamos chamar ele para vir aqui. O que as vacas tinham? O que tinha dado? Febre aftosa. A febre aftosa, né, ela deixa a língua, né, da vaca dilatada ou do boi e ele não consegue alimentar. Né, e ela vai criando uma casca grande, então o animal não consegue alimentar e acaba morrendo. O que ele tinha feito era tentando raspar a casca que estava na língua da vaca para melhorar a deglutição dela do capim. E aí julgaram que, ou seja, a vaca morreu porque ele passou a faca na língua passou a faca na língua da vaca. E aí quando a família percebeu o erro que eles tinham cometido, né, de ter açoitado ele daquela forma, né, a dona da fazenda, ela se sentiu muito condoída, né, com a condição da família dele, e foi, ou seja, né, falando para o esposo, né, abrigaram dentro da casa deles, né, a esposa e os filhos. E cuidaram da família, né, e aí, ou seja, eles sentiram tanto, né, o erro que eles cometeram que ficaram na obrigação de dar uma boa educação para as crianças e dar toda, ou seja, né, as condições de uma melhor vida, né, para a esposa que ficou. Só que esse espírito já tinha sido aliciado, né, por essas mentes criminosas, ele não sabia nada disso que tinha acontecido. E ele passa, ou seja, né, depois a perseguir, ele consegue também alguns espíritos que não eram simpáticos a essa família, então a perseguição veio ao longo aí de vários tempos, eles perseguindo sempre, né, os herdeiros que vivia vindo em vingança, fora a perseguição no mundo espiritual. Então mostra pra gente que o espírito normalmente vingador é um espírito sofrido. Ele passou, ou seja, por às vezes, uma condição de muito sofrimento, né, de sendo arrancado muitas vezes do elo da família, né, de uma forma, às vezes, ao nosso... Sem olhar, às vezes, os acontecimentos, a gente sabe que tudo tem um porquê, né? Então nós temos, ou seja, que escutar esses espíritos. Né? Não é simplesmente falar que, né, que eles estão errados, que, né,
eles vão ser julgados perante a lei divina, porque isso, na realidade, não vai fazer com que ele acolha mais. Ele já está revoltado de tudo. Para ele, né, as leis de Deus, para ele pouco importa agora. Ele quer ir à forra mesmo. Então, né, tem que ir ouvindo, né, muitas vezes, né, ou seja, mostrando para ele assim, que existe um outro lado. Muitas vezes você procurou sua família para ver como é que ela está. Ele fica tão enceguecido com relação à vingança que ele esquece da família. Ele esquece de procurar a família. Ele falou, vamos ver como é que a sua família está? Então, ou seja, é quebrar o campo mental dele com relação à vingança. Vamos olhar o outro lado? Vamos ver como é que a sua família se encontra? A sua esposa, seu filho, vamos ver o que aconteceu com eles? Então, a técnica, né, que foi intuída pela espiritualidade que eu fizesse foi isso. Mostrar para ele, né, a família, como é que a família está. E na hora que ele viu, então, foi retratado para ele, passo a passo, né, a senhora da fazenda lá acolhendo a família dele para dentro de casa, cuidando dos filhos dele da criança. Né? Aí ele vê, ou seja, eles, né, com muito pesar depois, ou seja, pedindo orações, né, para ele, né, pedindo celebração de missa para ele, do erro que eles cometeram. Aí ele desaba em lágrimas. Aí ele vê o tanto que ele, né, perdeu tempo, ou seja, no mundo espiritual, né, o tanto que ele estava equivocado com relação a essa vingança. Aí depois, né, a espiritualidade intui, explicando para ele que ele ia entender, mas não naquele momento, o porquê tinha ocorrido com ele aquilo. Não era um momento não, mas ele ia ter uma compreensão depois mais clara, né, o porquê ele desencarnou de uma forma, né, tão triste. Ele ia compreender aquilo. Então é assim que nós, né, devemos ouvi-los, né, esses espíritos. Espíritos, né, falam da ajuda que recebem de espíritos especializados em vingança. Né, e essas orientações que eles recebem não ficam de graça. Espíritos, né, manipulando, né, produtos muitas vezes químicos. Né, aconteceu também aqui nas reuniões mediúnicas. Né, tinha um espírito que ele estava, ou seja, tinha um químico que estava ensinando para eles, né, fazer manipulação de vários produtos. E aí ele falou que estava despejando, né, na cabeça dos médios que estavam aqui. Alguns ele já tinha conseguido. São essas mentes criminosas. E aí a espiritualidade mostrando, bem, você está manipulando isso, você sabe o perigo que você tem? Não, o químico não falou que não tem perigo para a gente, não tem não. Ele falou, está te enganando, olha as suas mãos como está. Aí na hora que ele se dá conta que ele olha e vê as mãos dele como estava, né, de estar manipulando aquilo, né, aí ele entra em desespero. Então é isso que, né, aos poucos, né, dentro do conhecimento da orientação, da doutrinação, nós vamos perceber que, né, tudo aquilo que o Espírito está fazendo, nós temos que mostrar para ele que ele é o primeiro receptivo daquilo que ele faz. Mas antes, né, de mostrar isso para ele, né, mostrar para ele, ou seja, né, o outro lado que ele está esquecendo. É que ele está dando muitas vezes mais valor, né, ao verdugo, né, do que muitas vezes a um afeto. Isso é notório. O Divaldo ele comenta isso, que é uma passagem da vida dele também. Ele ficou muito ligado às críticas que vinham, né, da imprensa de Salvador, e ele estava muito entristecido com as críticas que vinham. Ninguém nem conhecia o trabalho dele, mas vinha de graça as críticas, né? Era um pessoal muito ligado, né, aos credos, né, ortodoxos, então fazia crítica veemente, né, à doutrina espírita. E atingia principalmente o nome dele, como ele estava na linha de frente, né, dos trabalhos da doutrina espírita. E ele ficou muito chateado com aquilo. E a Joana de Ângeles chama ele e explica para ele, olha, você está dando mais valor ao desafeto do que ao afeto. Olha quantos afetos você tem. Né? Quantos, né, estão, ou seja, né, te louvando o trabalho que você faz. Né? E você vai dar importância, né, para esses poucos aí que andam te criticando. Né? Esquece eles e vão ver realmente. Então isso é a condição também que a gente pode levar para esses espíritos, né, que estão assim, com essa sede de vingança. Mostrando para eles, né? Cadê sua família? Cadê sua esposa e seus filhos? Você esqueceu deles? Você está indo atrás de uma vingança, mas esqueceu da família? Procurou, né, saber como é que eles se encontram, como eles estão? Como é que eles se viraram depois da sua ausência? E aí, ou seja,
quebra o campo mental dele e faz ele mudar de direção. Aí é onde cria, então, condição, ou seja, para que ele possa ser acolhido. Então a técnica é essa, né? Primeiro ouvi-los, né? Deixá-los falar, chorar, né? Muitas vezes o contato com as energias do médium e a vibração do ambiente são suficientes para ajudar o estado íntimo. Vibração do grupo, né? O grupo tem que acolher esses tipos de espíritos, são espíritos realmente, ou seja, em condição, né, muito difícil. Tem uma passagem no livro, Ação e Reação, que o André Luiz, acompanhado pelo mentor espiritual Silas, fala exatamente, ou seja, de uma condição que é o espírito. São dois espíritos que estão, Leonel e Clarindo, são dois espíritos, eles são irmãos. E eles estão, ou seja, num processo de obsessão do sobrinho. Estão perseguindo o sobrinho. Quem, né, leu a história sabe com detalhes, né, o que se desenrola. Mas, em resumo, né, o Silas, né, aproxima, não os julga, não os condena do que eles estavam fazendo, né, e pede, ou seja, que ele queria mostrar, né, para o Hilário e para o André Luiz as técnicas, né, da obsessão. Aí eles veem, né, a autoridade espiritual que tinha o Silas, esses dois espíritos, fala, você vai poder nos ajudar? Ele falou, não, eu quero só observar e mostrar para eles. Ele falou, você vai atrapalhar o nosso trabalho? Não tem autoridade para intervir no trabalho que vocês estão fazendo. E aí ele vai mostrando, né, na realidade, o que desenrola, né? E aí André Luiz, então, vai percebendo que esses dois espíritos, né, eles estavam querendo a vingança porque, né, o pai do sobrinho deles, né, o irmão deles, havia assassinado os dois, para ficar com a herança da fazenda toda para ele. E assassinou os dois irmãos. Né, fez simular um acidente, né, e matou sem piedade os dois irmãos. E aí eles, no mundo espiritual, né, ficaram, ou seja, revoltados e foram atrás da vingança. E aí como é que eles vão vingar, né, do sobrinho? Né? Porque aí já tinha desencarnado. Mas eles falaram, não, agora então nós vamos atacar o sobrinho. E eles começam a observar, né, onde eles conseguiam, ou seja, atingir ele. E aí vê que ele tem o quê? A ganância por dinheiro. Aí é onde então eles entram, eles vão mostrando para o André Luiz onde é que o espírito, ou seja, vingador, quando é um espírito vingador inteligente, né, onde ele quer atingir. E ele vê que ele tinha ganância, né, por dinheiro, ele queria, ou seja, prosperidade, muita prosperidade financeira. Então eles vão aguçar nele, ou seja, né, juntar, acumular dinheiro. É o que a gente vê que ocorre aí, muitos, né, que às vezes estão, ou seja, no alto escalão, às vezes da política, nem precisa mais, né, ou seja, não tem nem como usufruir daquilo que já tem, mas estão acumulando, querem mais. Querem mais, ou seja, viraram escravos, né? Viraram escravos, ou seja, da matéria. E ali, ou seja, né, com a mente, né, enfermiça, né, ou seja, campo mental de espíritos obsessores. E é exatamente o que retrata nesse livro Ação e Reação. Esses dois espíritos, você procurando essa vingança, então eles começam a pesquisar o sobrinho, ver qual que é o ponto fraco dele. O ponto fraco dele era o dinheiro. Então eles vão, ou seja, julgar aí. E aí vão toda hora, ou seja, botar no campo mental dele que ele tem que juntar dinheiro, que ele tem... E aí vai narrando aqui, a fazenda está toda em frangalhos. A fazenda precisando de uma reforma, a casa toda em destruição, mas ele não quer gastar o dinheiro, ele quer guardar o dinheiro. Acumular dinheiro. É um pleno sofrimento. E eles até narram que ele fica ouvindo, eles induzem ele a ouvir os noticiários, né? E aí coloca para ele, ou seja, só na hora que está aqueles noticiários negativos, que o país está em crise, né, que a situação está ruim, que todo mundo tem que guardar dinheiro mesmo, né, se preparar para o futuro. Está vendo como é que eles agem? Né? Até nisso, ou seja, eles induzem, né? Induzir ele para ligar o rádio naquele momento que ele ia estar ouvindo só notícia
que exatamente, ou seja, ia trabalhar cada vez mais o campo mental dele. Esses são os espíritos vingadores. Então, deixou ele, ou seja, completamente, ou seja, alienado mentalmente, né? Criar, ou seja, é um processo de hipnose. Isso nada mais é que uma hipnose. Fizeram um trabalho totalmente de hipnose e aí, ou seja, botou ele, ou seja, como uma marionete na mão deles. Eles vão, ou seja, dentro do pensamento central. Né? Pessoa, igual você falou, pessoa que, né, muitas vezes a obsessão dela, né, um é acumular dinheiro, o outro pode ser, por exemplo, a bebida, né, o outro ciúme. Aí vai incutir ciúme no cara e vai ver tudo de errado, muitas vezes, com quem está próximo dele. Ele pode não ser, às vezes, ainda casado, não ter nem, às vezes, uma namorada, não, mas cria um ciúme, por exemplo, às vezes, pelo pai ou pela mãe. Entendeu? E aguça isso, né? E para ele, ou seja, aí ele, a poder de posse, né? A pessoa fica completamente, ou seja, né? Sem norte. É assim que eles agem mesmo. Né? Isso os espíritos vingadores, e existem os espíritos vingadores, né, que não são, ou seja, tão sábios, não sabem essas técnicas. Esses, o grande perigo que eles têm é até para eles próprios, porque eles acabam sendo aliciados por mentes criminosas. Aí promete para ele a vingança e coloca ele para trabalhar como escravo deles. Né? Fala, vai fazer os trabalhos, eles às vezes até fazem mesmo. Tá? Por isso que o cuidado muito grande que você tem que ter, né, esses trabalhos pagos aí que se faz aí, né, em alguns que, né, médiums, né, porque tem mediunidade, mas, ou seja, começa a fazer promessa para espíritos. A espiritual tem estou tentando lembrar aqui, tem uma, acho que é até do Robson Pinheiro, tem uma narração das consequências que traz esse tipo de trabalho. Se eu não me engano, inclusive está no livro Tambores de Angola, né, Iracema? Acho que é no livro Tambores de Angola. As consequências são gravíssimas, porque vira o espírito, depois que ele passa de receber as oferendas lá, né, desse trabalho de vingança, ele para de receber, ele vai atrás de quem oferecia para ele. Existem os casos, né, mais complexos, né, com relação aos espíritos vingadores, né, o Dr. Jair explicou bem, né, quem esteve lá na palestra. E aí é onde pode, dentro da doutrinação, ou seja, está fazendo o uso da tela fluídica, né? Que aí é toda aquela preparação que a espiritualidade já faz, e do próprio, ou seja, campo mental daquele espírito, é que vai sendo, ou seja, colhida toda a história e vai sendo mostrado para ele. Exatamente o que ocorreu, né, com esse espírito que desencarnou na região de Lagoa Santa, ou seja, dentro do próprio quadro do campo mental dele, por ligações, né, com os familiares, é que foi sendo, ou seja, mostrado para ele tudo o que, né, se sucedeu, né, após o desencarne dele. Porque havia o vínculo das preces, inclusive, né, que foram pedidas para ele, né, e a própria ligação, né, a saudade, né, da esposa para com ele, né, o tanto, né, que ela vinha pedindo, orando por ele, né, mas ele, como estava, ou seja, num campo mental de vingança muito grande, ele não estava receptivo. E aí, ou seja, mostrando através essa tela fluídica, vai se desenrolando para ele, então, ou seja, né, se revelando o que houve, o que se sucedeu. Né? E aí o orientador ele tem que ficar, né, atento, né, porque ele talvez não tenha clarividência para visualizar, ver o que ocorre, mas o mentor espiritual está, né, ali, está narrando para ele o que está sucedendo. E aí ele, né, tem que estar muito atento, né, até, ou às vezes com as palavras, né, do espírito, né, o espírito vingador ali está falando, e às vezes ele tenta fugir ainda. Fala, não, mas eu tinha justificativa para fazer isso. Eles vão tentar ainda, né, se desvencilhar alguns, né, aí são os casos, ou seja, mais complexos. Ele tenta justificar. Ele fala, não, mas era a lei da época era essa. Eu lembro até, ou seja, de um que ele mexia com embarcações na Espanha, então fazia transporte, mas ele começou a fazer muito transporte clandestino. E aí, quando descobriram, né, alguns, né, que ia denunciar ele pegou, né, viajou com eles e jogou eles no alto mar. Ele falou, não, mas aquilo era a lei da época. Se eu não fizesse aquilo, eles, né, iam me denunciar e prejudicar várias famílias. Então, ele ainda, ou seja, considera que estava certo naquilo. Aí vamos mostrar para ele, aqueles que ele jogou no mar, olha como é que as famílias deles ficaram.
E aí é onde que está, ou seja, a responsabilidade dele. Aí ele toca nele. Aí ele percebe, né, o tanto que ficou em sofrimento aqueles, né, a família daqueles aos quais ele jogou no mar. Então, a importância, né, do grupo mediúnico estar, né, unido, né, dentro desse trabalho, estar coeso, né, ou seja, todo mundo, ou seja, vibrar energia, né, retificadora para esse espírito, energia, né, confortadora. Que aí, ou seja, vai desvincular ele desse campo de vingança. Todos nós somos, né, filhos de Deus. Então, todo espírito, ou seja, tem um ponto nele, ou seja, que vai desabrochar ali, né, o amor, o respeito. E, ou seja, emanando a energia, todo o grupo, ou seja, vai propiciar esse despertamento do espírito. Dos últimos que retrata, então, aqui agora no capítulo 2, né, são os espíritos viciados em drogas. É uma condição muito difícil também, ou seja, né, de fazer a orientação desses espíritos. Lá foram usuários de drogas, né, e é muito comum que participe com os encarnados, né, de obsessão compartilhada. Essa obsessão compartilhada, como ocorre isso, gente? A obsessão compartilhada é desse espírito com o encarnado. O encarnado também, ou seja, ele está nesse processo obsessivo. É compartilhado, é os dois juntos, simultâneo. Porque quando o encarnado, ele vai, ou seja, buscar essas sensações alucinatórias na droga, nada mais é, ele está querendo fugir do mundo real. Ele está, né, procurando, ou seja, escapar do mundo real. E aonde, ou seja, então ele, né, começa, muitas vezes, a ter visões e tudo, e aí, ou seja, ele se vincula a esse tipo de espírito desencarnado. Então fica um ciclo ali vicioso. E aí ele recebendo induções, os dois, ou seja, passam a consumir a droga junto. O desencarnado, ele vai acopla, né, acopla mesmo, ele chega, se cola na coluna cervical, que é onde ele absorve todas as sensações do uso da droga, e os dois, ou seja, né, confabulam junto todas aquelas sensações ali da droga. E aí é onde, ou seja, então há esse processo, né, compartilhado. Ou por que o encarnado ele vai sofrer maiores danos, maiores consequências? O outro já está em frangalhos, mas o outro não está só. Normalmente, às vezes, é um grupo, 4, 5. Então, o encarnado, ele vai acabar consumindo droga 5 vezes a mais, para saciar aqueles outros 5 que estão desencarnados. Entende como é que o vício então, ele é drástico, né? É muito sério, porque ele ainda, ou seja, cria esse vínculo. Por isso que o viciado, ele se desvincular do vício é muito difícil, porque ele não está sozinho. Não basta, ou seja, né, uma decisão dele. Por isso que quando ele sai, por exemplo, lá do tratamento da clínica, né, a primeira coisa quando ele sai é droga, porque aí já talvez não é ele, o organismo dele, mas é no campo mental dele, tá? Ó, eles estão alucinados, vai lá, nós precisamos agora. E assim é com álcool também. É com álcool, ele pode ficar lá no AA, né, fazendo o tratamento lá dentro do AA, mas saiu os espíritos, né, talvez lá dentro eles não tenham acesso, porque a espiritualidade está, né, protegendo, né, todos os ambientes que trabalham em prol de ajuda, né, ao encarnado, mas saiu de lá, ele está alucinado para ver onde é que é o primeiro barro, onde é que ele vai tomar a primeira dose de pinga. Aí toma a primeira, aí o primeiro espírito tomou, agora vem os outros. Isso está muito claro lá no livro, né, no livro do André Luiz, está lá Sexo e Destino. Mostra para ele lá, na hora que ele toma aquela primeira dose de uísque, aí o outro espírito já está até empurrando o outro, agora é eu. Agora eu que vou tomar a outra dose. A questão, principalmente, do processo obsessivo, né, vem com a obesidade, claro, mas também pelas emanações que os espíritos vão deixando nela. Todo espírito que busca a fuga, né, em algum tipo de vício, ele tem uma carência, principalmente carência afetiva. E aí a fuga dele, ou seja, ele tende para algum lado. Ou o álcool, ou a bebida, né, ou a comida.
Isso aí, ou seja, ele está fugindo, né? Ele tem algum problema afetivo. Afetivo não é só de relacionamento, ou seja, né, de homem para mulher, não, tá? Pode ser um problema afetivo com o filho. Ele não consegue ter controle sobre o filho. E aí ele busca um outro caminho de escape. Né? Que tal, né, buscar essa válvula de escape, uma de estrutura, ou seja, né, dentro da, vamos falar, da estrutura espiritual. Buscar esse amparo, então, ou seja, né, numa reunião espírita. Né, orando ali para o filho, então, para que o filho possa se entrar em equilíbrio. Porque a gente se entrar em equilíbrio, a gente consegue, então, ou seja, fazer até com que o outro também entre em equilíbrio. Lembrando as palavras do Vitor, tá, gente? Eu estou aqui falando, talvez, né, muito mais até que vocês, e eu preciso muito disso. Muitas vezes as pessoas fazem uma visão minha, né, as dificuldades, talvez minha, talvez seja até maiores que de muitos aí. Muitas às vezes pensam que eu sou uma coisa, eu não sou talvez tudo isso que muitos pensam de mim, não. Eu passo, ou seja, se eu estou nessa posição é porque eu preciso mesmo para me autoeducar. Eu preciso muito. Eu, assim, tenho muita carência ainda a ser trabalhada. Então, por isso, muitas vezes a pessoa está lá, né, às vezes nem se manifesta, né, assim, em palavras dentro da reunião, mas ela já está em pleno equilíbrio, não precisa. Quem está falando mais, fala para ele ouvir. Então, acho que é o meu caso. Aproveitando, uma vez até foi o próprio Vitor no estudo lá em cima, ele citando, falando, explicando isso. Então, aquele que fala, ele é o primeiro a ouvir aquilo que ele está falando, é o que ele precisa mais. Então, a questão, ou seja, hoje eu me sinto muito melhor. A Marília está aí, ela sabe, né, como eu já fui. E aí eu quero, né, voltar, né, até, ou seja, né, a própria oportunidade que a casa me deu. Daqui a pouco eu falo sobre isso, vamos fechar aqui o estudo, aí eu vou explicar um pouco essa parte. Então, esses espíritos viciados em drogas, então, essa obsessão compartilhada, e acaba também estimulando, né, os encarnados afins a usar drogas. São poucos os que se pode auxiliar pelas palavras. Então, ou seja, o diálogo com o espírito viciado em droga é muito difícil. Ele não está com o campo mental, ou seja, as drogas destruíram toda a capacidade de percepção dele. Ali, então, é trabalho, ou seja, de energia magnética. Então, é trabalho do orientador e trabalho de todo o grupo, emanar energias, né, magnéticas dele. Ou seja, essas energias é que faz quebrar, né, todo aquele campo vibratório em que ele se encontra. E quando consegue quebrar esse campo, né, porque às vezes não é só em uma reunião que vai conseguir isso. Pode ser preciso 2, 3 reuniões, às vezes ocorre aqui, mas ele já passou em 2, 3 casas espíritas antes. Ou 2, 3 reuniões aqui mesmo em dias diferentes. E aí quando consegue quebrar esse campo vibratório que está em volta dele, normalmente aí ele se sente, ou seja, completamente, ou seja, exausto. Aí ele pede, né, para adormecer, pede permissão, ele fala que ele não está, porque ele está completamente desvitalizado, né? Foi completamente sugado. Porque esses espíritos também, ou seja, eles são vítimas de outros espíritos sugadores de energia, que vêm e sugam as energias deles, das sensações que eles auriram onde eles se encontravam. Então, o uso do magnetismo, passes dispersivos, né, para aliviar as cargas nocivas das emanações tóxicas que está nele. Inclusive, né, no próprio, ou seja, quando acabar a manifestação, né, a gente ter o cuidado também, ou seja, a espiritualidade, obviamente, já está atuando, trabalhando, mas nós temos que ajudar, né, a esse irmão, ou seja, o médio, dando os passes no médio também, ou seja, para que não fique, ou seja, nenhum vestígio dessas energias. Usar a hipnose dizendo a eles que daremos uma substância mais potente, né, capaz de saciar a fissura. Muitas vezes, quando ele está completamente alucinado, e aí induzir ele, cria esse campo mental. Assim, então, você vai tomar uma dose agora mais forte. E aí, essa dose mais forte, ou seja, é o medicamento espiritual, né, o magnetismo espiritual, onde vai, então, fazer com que ele adormeça. Mentalizar luzes.
envolvendo o enfermo, né, serenando seu campo mental, fazendo com que adormeça e sendo recolhido pelos benfeitores, né, do mundo espiritual. Então esse é o caminho, né, para como conduzir esse tipo de espírito. O livro fala muito sobre a questão, ou seja, da orientação, mas o médium que está, todos os, né, que estão na reunião mediúnica, né, o médium de sustentação, ele sabendo disso, ele pode estar colaborando muito ali com o orientador. Ele vê a condição do espírito que está se manifestando, então ele pode estar, ou seja, mentalizando, né, o bem-estar daquele espírito, a serenidade do espírito está se acalmando. Então essa é a técnica, né, que nós podemos usar. A prece, muitas vezes quando a gente não tem, ou seja, mais condição de diálogo com o espírito, né, a gente já tentou todos os recursos possíveis, aí vem a prece. A prece, né, ou seja, ela é retificadora, né? Ela vem, ou seja, né, clarificar, dar segurança. Né? É o elo, né, é um elo muito forte de comunicação com o plano superior. Então aí a gente pode, ou seja, sempre estar fazendo o recurso do uso da prece. Se o orientador não está fazendo, né, o médium de sustentação pode, né, pode e deve. Né? Ele está sempre, ou seja, atuando e ajudando, ou seja, a estruturar a reunião. Não pense que ele está ali, ou seja, que é pouco importante, não. Ele é uma peça fundamental. Aquele tijolo está naquela posição ali sustentando a parede. Se tira ele, a parede desmorona. Eu diria que nessa parede, às vezes, quem está lá em cima, às vezes, é o orientador. Né? O orientador só está lá em cima, mas lá em cima não porque são que ele esteja numa condição superior. Ele precisa de todo mundo embaixo sustentando ele. Senão ele é o primeiro a cair. Alguma pergunta, pessoal, com relação, então, né, a esse capítulo, né, os tipos de espíritos? Então nós chegamos ao fim.